Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos meditar hoje sobre a murmuração dos judeus. Por favor, abra a sua Bíblia, Evangelho de João, no capítulo 6. Encontraram? Alguém tem alguma dificuldade? Isso. Graças a Deus. Coloque a sua mão sobre a Bíblia, por favor. Vamos fazer uma oração. Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento através desta palavra e nos orientar, para que possamos, meu Pai, a cada dia estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, para que venhamos viver em comunhão contigo, para que venhamos ter vida e uma vida plena no centro da tua vontade. Fala conosco através desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos meditar aqui no versículo 41, Evangelho 6 de João, começando pelo versículo 41. O texto diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Perceba que os judeus, eles não aceitavam a soberania do Senhor Jesus. Eles não reconheciam o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador. E quando o Senhor Jesus ele disse que era o pão que desceu do céu, eles começaram a murmurar entre eles, começaram a blasfemar contra aquela palavra do Senhor Jesus. E nos dias de hoje não tem sido diferente. Quantas pessoas, infelizmente, vivem a murmurar, a lamentar, e muitas das vezes o seu sofrimento, a sua dor, as suas angústias, ela joga a culpa em Deus. E Deus não é o culpado. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus, ele deseja trazer vida, como ele prometeu, e vida com abundância. E essa vida abundante não é apenas no sentido econômico, mas em todos os sentidos da vida de uma pessoa. Mas para que a pessoa tenha essa vida e a vida abundante que o Senhor Jesus prometeu, é necessário que ela o aceite como Senhor e como Salvador da sua vida. Por isso que o Senhor Jesus se revelou neste momento, dizendo que ele era o pão que desceu dos céus. No versículo 43, o texto diz assim: respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E ele diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Veja que o Senhor Jesus, ele foi bem direto aos judeus. Ele diz: ninguém pode vir a ele se o Pai não o enviou. Eu, você, cada um de nós que estamos aqui, pode ter certeza, o Pai que nos trouxe até o Senhor Jesus, por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário, por causa do sacrifício dele, da entrega dele na cruz, nós hoje podemos ser salvos. Por isso, o que a senhora, o que o senhor, o que eu, o que nós precisamos fazer é se entregar a ele de corpo, alma e espírito. Não é ficar igual os judeus, murmurando, lamentando. As murmurações não vai trazer para a sua vida a solução dos seus problemas. Muito pelo contrário, as murmurações ou a murmuração, ela vai trazer
para a nossa vida atraso. É isso que acontece. O que aconteceu com os filhos de Israel lá na época de Moisés, o que fez eles ficar rodeando durante 40 anos foi as murmurações. E quanto mais a senhora, o senhor, quanto mais uma pessoa vive a murmurar, mais a vida dela tende a andar para trás. Se você deseja que a sua vida venha fluir, se você deseja que a sua vida, seu casamento, sua família, em todas as áreas da sua vida, e a principal delas, a vida espiritual, você não pode viver de murmuração, porque a murmuração ou as murmurações vai trazer para você um atraso de vida. Então, o Senhor Jesus, ele foi bem claro. Lá no versículo 60, se você ir lá no versículo 60, diz assim, preste bastante atenção no que o texto fala. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Veja que não só os judeus, como também os discípulos, começaram a murmurar. E quantas não são as pessoas, muitos até se dizem servos e servas de Deus e vivem a murmurar. Carregam sobre os seus ombros um fardo, o fardo da religião, o fardo das suas obrigações, mas elas não carregam o verdadeiro amor do Senhor Jesus no seu coração. Elas não carregam dentro de si a paixão pelas almas, a paixão por aqueles que sofrem, a paixão para poder estar no centro da vontade de Deus. Veja que os próprios discípulos se escandalizaram, está escrito aqui, e Jesus, sabendo disso, Jesus disse: isto vos escandalizais? O discurso que Jesus havia feito, que ele era o pão que havia descido do céu, até os discípulos havia se escandalizado com essas palavras. E quantas não são as pessoas hoje que têm se escandalizado? Jesus deseja salvar a mim, a você, a todos nós que aqui estamos. Ele continua dizendo assim, olha só, versículo 62, ele diz: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Jesus se referindo ao céu. Ele diz no versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Olha só, Jesus disse, as palavras que eu tenho dito são Espírito e vida. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você tenha vida. O propósito de Deus é que você tenha paz. O propósito de Deus é que você viva em comunhão com Ele. Não é em comunhão com a religião, com a doutrina A, B, C, não. É você viver em comunhão com o próprio Deus. Esse é o propósito dele, que você venha viver no centro da vontade dele, para que então a sua alma, a nossa alma, seja salva. E ele continua dizendo, que eu quero que você preste bastante atenção, lá no versículo 66, ele diz assim, olha o que o texto sagrado nos ensina. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros, se retirai-vos? Olha só, muitos daqueles que seguiam Jesus, muitos daqueles que se tornaram discípulos, quer dizer, seguidor de Jesus, o abandonaram.
por causa das palavras dele. O abandonaram pelo simples fato de Jesus se revelar como o pão que desceu do céu. E eles não aceitaram, como também os judeus não aceitaram, e o texto diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram. E já não andavam mais com ele, já não seguia mais ele. E Jesus se dirige aos 12, dizendo: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo, um de vós é o traidor. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Preste bastante atenção, veja que o Senhor Jesus sabia que Judas iria traí-lo. O Senhor Jesus também sabia que Pedro iria negá-lo. O Senhor Jesus sabia que os seus discípulos, na hora que ele mais iria precisá-los, todos eles iriam abandoná-lo. Mas, mesmo assim, o Senhor Jesus estava ali, cuidando, amando cada um deles. Eu quero te dizer uma coisa nesse momento: se você amar a Deus de todo o seu coração, se você entregar a sua vida a Ele de todo o seu coração, como o texto sagrado nos ensina, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Pode estar certo que o Senhor Jesus, Ele fará morada em você, Ele vai habitar em você, e com certeza o Espírito dele irá te fortalecer. E você não vai viver mais murmurando, lamentando. Servir a Deus não é um peso. Servir a Deus não é motivo de murmuração. Muito pelo contrário. É um prazer em você estar fazendo a vontade dele. E é isso que cada um de nós precisamos entender. Não podemos sair daqui hoje e continuar a murmurar, porque muitos, além das murmurações, chegaram ao ponto de abandonar o Senhor Jesus por causa das murmurações, de não ter aceitado que Ele era o pão que desceu do céu. Eu quero nesse momento realizar uma oração junto com todos vocês, para que o Espírito de Deus, para que o Espírito Santo, ele possa habitar no seu coração, para que a presença de Deus, ela venha fazer morada na sua vida, tá certo? Fique em pé, por favor.